Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao assunto da apostila, pessoal, a gente vai dar início ao conceito sobre diagrama de fase. Né? Esse diagrama de fase ele é relacionado com a questão da composição da matéria de corpos nas três situações, no estado sólido, líquido e gasoso. Né? Você vê aí a questão do diagrama de fases, certo? Ele vê algumas informações, né? Que diz que o diagrama hoje, o objetivo maior dele é falar sobre a relação da temperatura e da pressão com a mudança da fase. Pode ver que do sólido para o líquido ele muda a fase e muda a estrutura da molécula, e de líquido para gasoso é outra mudança novamente. Então, por isso o diagrama ele responde a essas três situações: sólido, líquido e gasoso. Você vê um exemplo aí, essa panela de pressão, ela permite o cozimento dos alimentos a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, quando você imagina uma temperatura superior a 100 graus Celsius, que alguns alimentos já estão no processo de evaporação. Pode ver que alguns deles evaporam, no caso a água, ela evapora dentro da panela, justamente para quê? Para aumentar a pressão e, consequentemente, fazer o cozimento dos alimentos. Muito bem, o diagrama de fases hoje, pessoal, que eu coloquei para vocês, ele responde por duas situações. Nós temos aí o diagrama de fases da água, nós temos o diagrama de fases do dióxido de carbono, certo? Se vocês prestarem bem atenção, no da água, a curva que nós temos aqui, nós temos uma curva sólido, certo? Água no estado sólido, certo? Vê que ela pode ter uma pressão entre 0,006 atm em relação a 1 atm. Já o dióxido de carbono, pessoal, o sólido dele, a pressão em atm começa em 5. Vê que tem uma pequena diferença. O estado líquido da água, você pode ver de 1 para 2, o estado líquido ele é um pouco mais expansivo. Ele é expansivo em relação da água. Já o espaço líquido do dióxido de carbono, por ser mais partículas mais relacionadas a gás, o espaço do sólido para o líquido dele é bem pequenininho. Pode ver que tem uma diferença muito grande do estágio 1 para o estágio 2. E vamos falar do principal, que é justamente depois do líquido ele passa para o estado gasoso, ou seja, a água depois de 100 graus Celsius, nesse ponto aqui, ela já está no estado gasoso, certo? Já o estado gasoso do monóxido de carbono, nós temos aqui uma relação de um ponto em relação a menos 56,6 graus Celsius. Então, a temperatura que ele está no estado gasoso seria o quê? Uma temperatura muito negativa, né? Já a água não, ela atinge o quê? Em 100 graus Celsius. Pode ver que tem uma pequena diferença entre o dióxido de carbono e a água. Pode ver que os gráficos informam que entre líquido, o estágio do sólido para o líquido, ele é bem menor em relação ao da água. E o estado gasoso, no caso da água, ele tem um certo valor, começa em 100 graus Celsius e aqui começa em menos 56,6. Certo? Então, sempre o diagrama de fase ele vai apresentar para vocês a relação entre a temperatura da mudança da fase da substância. A substância tem o quê? Estado sólido, tem estado líquido e, consequentemente, o estado gasoso. Nós temos um exemplo das substâncias que se contraem ou se dilatam na fusão. Fusão é a passagem que está indo para o quê? Do sólido para o líquido. No caso aqui eu tenho uma certa substância, no caso o gás carbônico, e aqui eu tenho também a questão da água. Pode ver que a temperatura no ponto T, certo? Ela vai do sólido para o líquido de uma forma bem expansiva, ou seja, ela vai aumentando a questão do gás carbônico. Já no caso da água, do sólido para o líquido, certo? Ele tem uma questão do aumento de temperatura. Pode ver que a temperatura do dióxido de carbono é um pouco mais baixa em relação à temperatura do sólido para o líquido da água. A água ela começa a aumentar nesse sentido aqui. Já o líquido não. Do sólido para o líquido do dióxido de carbono, a tendência dele é diminuir, certo?
Então, vamos lá. Em substâncias que se dilatam na fusão, o aumento da pressão requer também maior temperatura para fazer a substância fundir. No caso, para ela poder fundir, ela teria que aumentar um pouco a temperatura, só que ela não consegue porque é dióxido de carbono. Já no caso da água, pessoal, a temperatura aumenta, certo? Que vai contrair a fusão. O aumento da pressão ela vai aumentando, favorecendo, quando é necessário, portanto, menor temperatura para fazer a substância fundir. Então, se vocês olharem bem direitinho, nós temos uma pequena diferença nessas curvas. Gás carbônico é uma coisa e a água é outra totalmente diferente. E nós vamos falar agora sobre os princípios da troca de calor. Eu tenho um corpo A com uma certa temperatura e tenho um corpo B também com outra temperatura. A única condição que eu deixo é que a temperatura do corpo A ela é maior do que a temperatura do corpo B. Eles estão acoplados, pessoal, numa parede isolada termicamente, ou seja, numa caixa isolada termicamente. Então, se a gente imaginar a quantidade de calor que ele vai receber, certo? Vai ser igual a menos a quantidade de calor cedido. Como esse cedido está desse lado, no sinal negativo, ele passa para o outro lado e fica positivo. Então, a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida é igual a zero. Então, o somatório das quantidades de calor entre recebida e cedida, pessoal, ele é igual a zero. Só lembrando que essa quantidade de calor cedida por um corpo é igual à quantidade de calor recebida pelo outro. Ou seja, um corpo cede, digamos, um nível de 200 graus Celsius, ele vai transferir 200 graus Celsius, o outro vai receber os 200. Então, a quantidade de calor recebida é a mesma questão da quantidade de calor cedida pelo corpo que tem a maior temperatura. Um outro exemplo que a gente vai ver agora é sobre a questão de alguns produtos, de alguns alimentos. Um deles, pessoal, é a pasteurização do leite. Engraçado, né? O leite ele é colocado a algumas temperaturas para depois voltar pasteurizado para o sistema, certo? A pasteurização dele ela tem como função aumentar a sua durabilidade e diminuir, pessoal, a possibilidade de transmissão de doenças. Então, aumentar a sua durabilidade. Se eu vou aumentar a durabilidade, eu vou mexer o quê? Na temperatura. O leite é colocado a 5 graus Celsius, nessa primeira entrada, no item A. Ele, quando é colocado, ele vai passar para o item B, onde o leite frio é aquecido pelo leite quente, que já foi pasteurizado e está saindo do sistema, ou seja, está saindo do sistema aqui, foi pasteurizado. No item C, novamente em B, o leite quente é resfriado pelo leite frio, que entra por A. E sai do sistema através de C, ou seja, ele vai sair através de C, questão de temperatura a 20 graus Celsius, ou seja, ele é aquecido a 80, porém quando ele sai a 20 graus Celsius. E no ponto E, ele completa justamente o aquecimento do leite, por meio da resistência E, que até que ele atinja 80 graus Celsius. Com essa temperatura, o leite, pessoal, quando está com essa temperatura aqui, ele vai retornar novamente ao ponto B, certo? Então, se vocês analisarem bem direitinho, a pasteurização do leite, ele sai do estágio de temperatura, passa por outro estágio, depois retorna através dessa válvula, onde ele vai ser reaquecido a 80 graus Celsius e depois ele já sai o quê? Pasteurizado a 20 graus Celsius. Então, nesse processo de pasteurização, pessoal, existe essa questão justamente para eliminar a questão de doenças. Mas para isso, precisa manter o leite o quê? Não no estado sólido, nem no estado de vapor. Tem que manter o leite no estado líquido, justamente para evitar a questão de perdas. Ok? O que é mais fácil? Mudar a temperatura do gelo ou mudar a temperatura da água líquida? Só um exemplo bem prático, pessoal. Nós temos o seguinte: que é mais fácil modificar a temperatura do gelo que da água. Porque o gelo, pessoal, está no estado sólido. Se ele está no estado sólido, consequentemente, ele vai estar, pessoal, fazendo a transição do sólido para o líquido. Então, quando eu tiro um cubo de gelo da geladeira e coloco uma temperatura ambiente, ele vai fazer uma fase de transição. Ele vai passar do estado sólido para o líquido. Já para cada grama de gelo, necessita-se menor quantidade de calor para variar 1 grau Celsius do que para cada grama de água. O problema do gelo para o líquido, ele passa rápido. Agora, da água passar
para o estado gasoso é que a gente vai ter que precisar ter um aumento na temperatura. Então, como ele diz, o que é mais fácil? Mudar a temperatura do gelo ou mudar a temperatura da água líquida? Hoje, mais fácil é o gelo, porque quando entra em contato com a temperatura ambiente, ele vai equilibrar essa temperatura, certo? Eu não sei se vocês vão para essas festinhas de vocês, quando vocês iam, né? No caso, vocês viam que quando você colocava 2 pedras de gelo dentro do refrigerante ou da bebida que você estava bebendo, num instante a pedra de gelo some. Por quê? Porque ele vai igualar a temperatura. Então é mais fácil ela do que a temperatura do gelo se adequar à temperatura ambiente. O problema é a temperatura líquida que está lá, ela ir para o estado de evaporação. Só vai através do quê? Do aumento de temperatura. Ok? Bom, pessoal, isso aí é só a parte relacionada ao estudo sobre o diagrama de fases, certo? Nas próximas aulas eu vou fazer algumas questões, passar para vocês, para a gente ver como é que a gente vai sair nessas questões. São teóricas, porém tem que prestar atenção no gráfico de diagrama de fase. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.